Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre como a tecnologia pode traçar um paralelo, um caminho paralelo com a tradição. Isso especialmente em caminhos, em assuntos, em negócios que muita gente não imaginava, como, por exemplo, o direito. A gente recebe aqui no estúdio o presidente do escritório Urbano Vitalino Advogados, Urbano Vitalino Neto. Doutor Urbano, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. O direito, no momento como esse em que a gente está vivendo, se tornou ainda mais importante do que já era, né? O direito à saúde, o direito a um atendimento, o direito aos direitos básicos da população. Então, o direito pode se aliar à tecnologia para beneficiar ainda mais as pessoas? Sim, sem sombra de dúvida. Primeiro, queria dizer, Isli, que é um prazer estar aqui com você, nesse programa aí de tanta audiência e de tanta importância aí para a nossa região, nosso estado. É bem interessante isso, porque o direito ele já vinha se aliando à tecnologia já há algum tempo, né? O próprio judiciário já vinha num processo bem acelerado, eu diria, de digitalização, né? E o que já vinha facilitando muito a vida do operador do direito, de uma maneira geral. Essa pandemia que chegou aí de forma avassaladora trouxe uma aceleração muito grande nesse processo, né? E fez com que aquelas empresas, os escritórios, não é, que ainda estavam reticentes a investir em tecnologia fossem obrigados a fazê-lo para sobreviver. Não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção. Você viu as pessoas correndo, por exemplo, atrás de laptops, né? Faltou no mercado, até hoje está faltando chip no mercado, olha, né? Por conta do volume de investimento que as pessoas e as empresas precisaram fazer para se adaptar a esses novos tempos. É o tempo da videoconferência. É verdade, é verdade. O escritório Urbano Vitalino Advogados, ele tem mais de 80 anos no mercado, ou seja, tem uma tradição tremenda. E quando completou 80 anos, já anunciou um avanço tecnológico e ninguém nem ouvia falar de pandemia ainda, né? 2018, acredito? 2017. 2017. E como foi a implantação de uma tecnologia de inteligência artificial para auxiliar os advogados? Isso trouxe, por exemplo, o medo dos advogados de perderem espaço de trabalho, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que começar um pouco antes, né? O escritório sempre teve eu diria, uma veia, a gente diz que é um DNA inovador, né? É interessante que isso, as pessoas acham que começou comigo, mas não começou. Começou, na verdade, com meu pai, que sempre foi um entusiasta da tecnologia e sempre gostou de investir em tecnologia. Às vezes ele não se dava muito bem com ela, mas dizia sempre que estava investindo, né, pensando exatamente no futuro do escritório. E a gente internalizou aquilo e interessante que criou-se uma cultura da inovação dentro do escritório. Isso foi muito importante, né? A inteligência artificial foi um passo que foi dado, mas já depois de muitos outros investimentos, né, feitos em sistemas e até em segurança da informação internamente dentro do escritório. Em 2017, nós tivemos uma reunião com uma diretoria o CTO da IBM, que apresentou um produto que tinha sido lançado há pouco tempo, que era o Watson, né, da IBM, que é um sistema de inteligência artificial. Uma área do nosso escritório atua com volume de processos e a gente achou que seria interessante tentar fazer a aplicação dessa tecnologia. Em 2017 nós adquirimos e exatamente em dezembro de 2017, quando fizemos os 80 anos do escritório, nós anunciamos que já estávamos operando com essa tecnologia de inteligência artificial dentro do escritório desde o meio do ano. E teve uma repercussão muito maior do que se imaginava, né? Eu dei mais de 40 entrevistas aí a todos esses jornais, revistas do Brasil todo, muitas palestras. O case da IBM, não é, no mundo, que representou o Brasil no Think da IBM em Las Vegas, foi o case do escritório, né, em 2018.
Então, teve uma repercussão realmente muito interessante, né? Porque as pessoas estavam desabituadas a ver uma área tão tradicional como a área jurídica com tecnologia de ponta. Quando o senhor fala em processos, o senhor está falando em pastas de papel, não é isso? Pilhas de papel. Isso. Como que essa papelada toda foi trocada, se é que eu posso dizer assim, ou como é que a inteligência artificial ajudou os advogados a lidar com essa papelada física ali? Como eu estava dizendo, o judiciário já tinha iniciado um processo de digitalização. De todos esses documentos. Isso. Esse processo ele vinha se arrastando de forma não uniforme. Alguns estados da federação, como não há uma unificação obrigatória, não é, da justiça nos estados, então cada estado tinha o seu próprio ritmo. Então a gente tinha estados bastante avançados na digitalização e outros não. Então, parte dos processos acompanhados eram já digitais e outros eram físicos. E isso dava uma certa complicação. Mas, internamente no escritório, nós já tínhamos passado por um processo de digitalização completa. Então, mesmo os processos físicos, nós digitalizávamos e só trabalhávamos com ele de forma digital dentro do nosso sistema. Mesmo antes dessa Mesmo antes, não é? Mesmo antes disso. E isso, evidentemente, facilitou muito. Quando veio a pandemia, nós já estávamos 100% digitalizados. O judiciário acelerou esse processo, hoje está 100% digitalizado, o que foi muito bom para quem trabalhava em cima dessas tecnologias. O trabalho do advogado, o advogado é um profissional que precisa muito estudar, traçar estratégias, pensar, estudar cada caso. E lidar com essa papelada, lidar com essa documentação, ainda que digitalizada, levava um tempo que agora não se leva mais por conta da inteligência artificial? Um processo, quando ele entra no escritório de advocacia, a primeira coisa que você tem que fazer é examiná-lo e cadastrá-lo dentro de algum sistema, né? Você precisa acompanhá-lo através de algum sistema, principalmente quem tem. Hoje, por exemplo, o nosso escritório trabalha com cerca de 200 mil processos em todos os estados da federação, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Isso significa que você precisa ter um controle muito forte disso, né? E sem sistema você não consegue fazê-lo. Uhum. Então, você faz o cadastramento, é um cadastramento minucioso, porque todos os dados a partir daí, prazos das publicações e os próprios dados que a gente fornece aos clientes, né, eles são fruto desse trabalho feito com números que são colocados dentro do sistema. Isso hoje foi o primeiro trabalho feito pela inteligência artificial, que a gente internamente chama de Carol. Né? Tem nome, então. Tem nome, Carol é a nossa assistente virtual e ela é quem faz exatamente todo o cadastro dos processos. Então, ela entra dentro do sistema do cliente, identifica quais são os processos que são vinculados ao nosso escritório, busca aqueles processos, faz a leitura e cadastra. Isso tudo ela faz só. Isso tirava muito tempo da equipe do advogado. Sim. Normalmente estagiários, paralegais que faziam esse trabalho. Hoje ela faz com um índice de acerto de 99%. Olha. O índice de acerto humano na época era 73%, 74%. Então ela acerta mais. Ela acerta mais, faz num período muito mais curto, porque ela faz em 5 segundos uma tarefa que um paralegal, por exemplo, levava até 15 minutos para fazer. Então, hoje você tem uma velocidade e uma segurança nos dados e nas informações muito grande. Isso aponta no final para o resultado, porque quanto mais seguros, mais precisos os dados, evidentemente você vai ter resultados melhores no final também. Então isso sobrou tempo para o profissional humano se dedicar a outras tarefas, talvez mais importantes, se é que a gente pode dizer assim. Como é que vocês administraram, realocaram esse tempo que o profissional ganhou? Isso era a pergunta que era mais feita normalmente quando se queria saber os efeitos da inteligência artificial, se estava tirando, digamos assim, trabalhos, empregos. No nosso escritório isso nunca aconteceu, porque o que veio foi exatamente o contrário. A inteligência artificial ela trouxe novos clientes e a gente precisou sempre de ampliar o número. Até hoje tem sido assim. Que coisa boa. Quando nós iniciamos esse investimento, nós tínhamos cerca de 300 pessoas dentro do escritório, hoje são quase 900. Nossa. Né, no Brasil todo. Então a gente está falando de um crescimento muito grande
depois do investimento em tecnologia. Então, você tem algumas carreiras que não existiam. Por exemplo, a gente tem advogados hoje que só trabalham treinando inteligência artificial. Olha. Não é? Porque ela precisa ser treinada para poder dar os resultados que a gente espera. E o que a gente tem feito muito é a alocação de mão de obra. Hoje, os advogados, eles precisam ser mais experientes, porque o trabalho deles é mais estratégico do que era antes. Né? Antes você tinha muito, como tinha um volume grande, eles faziam muito trabalho de copia, cola, né? De juntar para montar as peças. Não conseguia se dedicar tanto à estratégia. A estratégia, né? Exatamente. Hoje, esse trabalho diminuiu muito, né? A própria inteligência artificial já ajuda na montagem, inclusive, da peça. Então, eles vão realmente fazer o trabalho mais estratégico ali. Faz com que o profissional humano ele possa se dedicar àquilo que realmente a máquina não consegue fazer? Pois é. Esse foi um dos efeitos que nós vimos da inteligência artificial, foi auxiliar o advogado a fazer aquilo que ele gosta de fazer. Muito bom. Né? Que é exatamente estudar o caso, trabalhar em cima dele e definir estratégias. Né? A gente sentiu uma redução muito forte, por exemplo, na rotatividade de profissionais. Ou seja, as pessoas que deixavam de sair estavam tendo mais prazer em trabalhar. Isso, porque elas tinham um papel muito repetitivo, burocrático também, de cadastramento, que se torna sistema, cansativo, que se torna cansativo e nenhum advogado gosta de fazer. Sim. Essa é que é a verdade. Então, hoje a gente consegue ter realmente um foco muito maior na estratégia do processo do que necessariamente na parte repetitiva de cadastramento, sistema, processo. De que forma, doutor Urbano, a tecnologia ajudou o escritório tradicional, como Urbano Vitalino Advogados, a ter ainda mais credibilidade? Há esse paralelo entre a tradição e o investimento em inovação? Eu não sei se há o paralelo de forma geral, porque você tem muitos escritórios tradicionais, antigos no Brasil, que não seguiram pelo caminho da inovação. Mas no nosso caso, certamente, robusteceu bastante a força e a marca do escritório. Hoje o escritório, a gente tem, como eu disse, né, a gente tem uma atuação nacional. As nossas maiores unidades hoje estão fora, inclusive, aqui da região Nordeste, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde nós temos as unidades, digamos, mais fortes em termos de volume de processos acompanhados. E isso se deu muito em razão da qualidade. O que é interessante é que a gente consegue ver na prática o resultado disso, porque como a gente atua também para grandes clientes, como bancos, seguradoras, supermercados, a nível nacional, eles sempre traçam rankings com outros escritórios no Brasil todo. Tem banco que a gente disputa com 200 escritórios. Nossa. Né? E a gente hoje é primeiro lugar no ranking a nível nacional. Né, de empresas como Bradesco, Itaú, Carrefour, Amil, não é, que fazem ranking e a gente consegue, disputando com players nacionais, ser o primeiro lugar. Isso é impossível sem tecnologia. Isso é impossível sem tecnologia. Não é? Sem sistema, sem gestão. Então, acho que a tradição do escritório, a gente, ano que vem faz 85 anos, né, chega aos 85 anos. Eu acho que essa tradição veio ajudar nesse processo de crescimento mais rápido, talvez, porque, evidentemente, as pessoas e as empresas querem trabalhar com quem confia, né? E como tem sido ultrapassar essa barreira do regionalismo, né? O escritório que atua no Brasil inteiro, ele certamente deve ter passado por muitas dificuldades, inclusive na concorrência, né? Para chegar em praças como São Paulo e Rio de Janeiro. O São Paulo, para nós, foi a praça mais fácil, porque a gente percebeu que é uma praça mais aberta. Né? Então, eles não têm tanto preconceito, até porque a maioria, por exemplo, os diretores jurídicos das grandes empresas não são necessariamente paulistanos. Sim. Então, você tem muito carioca, você tem muita gente do Rio Grande do Sul, cearenses, que estão nas grandes empresas hoje em São Paulo, no jurídico, em qualquer cargo. Então,
eles são mais abertos, né? Então, o que a gente percebe é o resultado é o que interessa mais. É evidentemente que as outras praças você tem um regionalismo maior, né? É um pouco mais difícil a entrada. Mas, na medida que você vai crescendo com qualidade, você vai quebrando essas barreiras de forma mais fácil, né? E isso ajuda na ampliação, né? Em outras praças foi mais difícil, então, do que São Paulo, por exemplo. Hoje, 90% do faturamento do escritório vem da região sudeste. Vem normalmente de São Paulo e uma parte forte do Rio e Minas. E essa ampliação começou desde quando? Há cerca de 20 anos nós iniciamos a ampliação regional. Montamos o escritório na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Alagoas. E depois, já de um tempo, a gente veio continuando esse processo. Aí foi quando montamos São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Manaus. E agora estamos nos expandindo em mais 6 unidades. Olha só, que bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua esse papo, falando também sobre como a pandemia interferiu no trabalho dos advogados. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua falando sobre como a tecnologia tem ajudado escritórios de advocacia a se tornarem ainda mais relevantes. Eu recebo aqui no estúdio o presidente do escritório Urbano Vitalino Advogados, o doutor Urbano Vitalino Neto. Doutor Urbano, e esse período de pandemia, né? Talvez para o escritório Urbano Vitalino Advogados, que já estava, né, no caminho da inovação, talvez tenha sido um pouco mais fácil, mas eu imagino que foram muitos os desafios nesse período, né? Estão sendo, né? Nós iniciamos um processo bem interessante no passado, exatamente para tentar permitir que advogadas que muitas vezes decidiam engravidar e muitas delas saíam, abandonavam o escritório, advogadas super preparadas, e a gente tentou, de alguma forma, retê-las, né? E então, nós iniciamos um processo exatamente de permitir que elas trabalhassem de home office. Isso já antes da pandemia? 5, 6 anos antes da pandemia. Então, a gente iniciou esse processo e quando a pandemia começou, nós já tínhamos quase 30% do efetivo do escritório já trabalhava em home office. Olha. E isso, evidentemente, foi um facilitador, porque quando a pandemia veio de forma intensa, né, a gente precisou migrar todos para casa, a gente fez isso num período de 48 horas, 100% do escritório estava trabalhando home office sem nenhum tipo de atropelo. Sem sofrer. Sem sofrimento, né? Tudo dentro do escritório já era através de sistema, né? Então nós não tivemos nenhuma dificuldade. Isso foi um grande diferencial competitivo, sem sombra de dúvida, nesse momento. Por quê? Todo mundo saiu correndo atrás de tecnologia, não é? E não é só você adquirir um computador, você precisa ter sistemas, você precisa implementar sistemas. E foi nesse percurso que a gente viu muitas empresas perderem terreno, não é? Enquanto outras estavam mais preparadas, né, ao contrário, cresceram. O resultado para a gente foi tão interessante, tão surpreendente, que nós tivemos um acréscimo de mais de 20% na produtividade. Olha, as pessoas passaram a se dedicar mais, inclusive. Dedicar, elas não perdem tempo em trânsito, elas não perdem tempo saindo para almoçar, cafezinho. Então, a gente conseguiu ter um aumento relevante na produtividade dentro do escritório. Isso foi muito bom também, muito interessante. Tanto isso é verdade que nós já decidimos que o retorno para o escritório ele vai se dar numa sistemática onde, de uma maneira geral, os advogados vão apenas um dia trabalhar fisicamente, né? Olha. Nós temos líderes, coordenadores que vão trabalhar mais de um dia, mas os advogados e paralegais, de uma maneira geral, devem trabalhar apenas um dia por semana. Isso se reflete também na satisfação com o trabalho? Sim, você hoje tem mais liberdade, né? As pessoas têm mais liberdade, porque antes se existia uma necessidade de você controlar o tempo. Hoje não, hoje as pessoas
que às vezes preferem trabalhar mais à noite, alguns são diurnos, outros são noturnos. Verdade. Não é? Então, eles criam seus próprios hábitos, dedicam tempo à família. E se isso não atrapalha a produtividade deles, o nosso escritório hoje, 100% dos profissionais têm metas atreladas à produtividade. Isso também ajuda muito a eles próprios saberem como é que anda o trabalho deles. Sem que haja necessariamente aquela fiscalização do trabalho, Não existe né? fiscalização, não existe nenhuma fiscalização. Nem existia quando era presencial, a gente nunca cobrou horário de entrada, horário de saída, nunca. Isso foi uma política sempre que o escritório deixou livre as pessoas. Sempre confiamos muito na seriedade, na honestidade pessoal. E hoje, muito menos, né? Então, com esse acompanhamento de meta, isso para a gente é mais do que suficiente hoje para saber. E, evidentemente, se respeita o tempo de cada um. Tem alguns que preferem, de fato, trabalhar um pouco menos. E aí vai ficar limitado ali a receber um pouco menos. Outros querem trabalhar mais para poder receber mais. Então, essa liberdade que você dá ao indivíduo, eu acho muito, muito interessante. Também a pandemia só veio trazer aceleração nesse processo. Economicamente, o escritório foi afetado durante a pandemia? O nosso não, pelo contrário. A gente teve um crescimento forte nesses últimos 2 anos, de mais de 20% em cada ano, né? Então, fruto disso, muitos escritórios não conseguiram performar durante a pandemia e os escritórios que conseguiram foram beneficiados, recebendo maior volume de processo. E também a entrada de novos clientes. A gente teve entrada de clientes muito grandes exatamente no período da pandemia, fruto também desse desajuste que o mercado encontrou. Então, no nosso caso, a gente se salvou bem, eu diria. Que bom. Houve, então, uma busca, é perceptível uma busca por escritórios que estivessem preparados para um período como esse? Totalmente. Eu creio que isso não foi só escritório de advocacia, eu acho que todas as empresas que estavam mais bem posicionadas do ponto de vista da gestão tecnológica conseguiram crescer. Você vê o mercado crescendo em alguns segmentos, em alguns setores e em algumas empresas, nesse momento de crise, né? Enquanto outros não tiveram a mesma sorte. Eu acho que o estar preparado fez toda a diferença nesse momento, sem dúvida. Você acha que isso é uma transformação sem volta? Sem volta. É impossível você voltar para... Veja, no nosso caso, o judiciário sempre teve muita resistência. A luta pela digitalização, era uma luta que vinha de cima para baixo, mas com muita dificuldade. Você não tinha, às vezes, o ânimo, digamos assim, do judiciário local em determinadas regiões. Isso não está mais na pauta. Não existe mais essa pauta. Não se discute mais, né? As audiências, você via advogados vindo, às vezes, do interior para audiências aqui na capital e vice-versa. Hoje em dia, as audiências são todas digitais. Acho muito difícil que isso volte, com raras exceções, ao modelo de audiência presencial. Mesmo quando passar a pandemia, né? Mesmo quando passar a pandemia. Isso vai trazer uma economia muito grande também para os profissionais, para os advogados, para as empresas, né? Isso pode agilizar processos? Já tem agilizado. O volume de julgamento aumentou muito na pandemia, não é? Porque como se passou quase um ano, o primeiro ano, onde você não tinha audiências, os juízes focaram muito, home office, em julgar os processos. Então, houve uma aceleração muito grande no julgamento de demandas. Isso trouxe realmente uma aceleração na prestação jurisdicional, eu diria. É porque muito se ouve, né, a respeito da morosidade do judiciário, a dificuldade de julgar processos, o desejo por justiça mesmo, né, de vários setores, inclusive as empresas, quando tem processos delicados, né, esperando o julgamento, que isso atrapalha, inclusive, alguns negócios, né? Sim, sem dúvida. Então, de fato, isso é um caminho que, além dos escritórios, está transformando também o judiciário? Está transformando o judiciário. Esse custo judicial, não é, que faz parte aí do custo do Brasil, é muito ruim para os negócios. E não tenha dúvida que houve uma melhora significativa, especialmente para as empresas que têm um volume de demanda grande, em razão da aceleração do julgamento das demandas. Isso aí
super importante para o resultado, inclusive, das empresas, né? E o que é que se vislumbra a partir de agora, desse momento em que a gente está vendo a vacinação se acelerando e o funcionamento do país tentando voltar ao normal? O que é que se vislumbra para os próximos anos, a partir desse período de aprendizado que a gente está passando? Nós estamos com uma visão extremamente otimista, né? Porque o pior passou, o mundo começa a voltar ao normal, né? Países como os Estados Unidos já estão absolutamente vivendo uma normalidade total, Inglaterra. A vacina tem demonstrado aí a sua eficácia. A economia dá sinais exatamente de crescimento e que vai crescer aceleradamente nos próximos meses e anos. De maneira que eu vejo com boas perspectivas a economia, né, do país e do mundo. Acho que a gente vai ter um salto positivo e com uma tecnologia implementada que não volta mais. Verdade. Né? Então, o avanço que se esperava às vezes décadas, você teve em 2 anos. Então, isso vai ajudar muita gente. Isso, né? Não volta mais atrás, né? Que não coisa tenha boa. dúvida. Doutor Urbano, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito bom ter boas notícias, né? Boas perspectivas a partir do trabalho que vocês têm feito. Que continue assim. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com você. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo domingo, sempre às 10 horas da manhã, aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau. Até semana que vem.